Meus amados irmãos em Jesus Cristo, o Evangelho de hoje, Jesus nos dá uma grande lição sobre a fé e também nos fala sobre o trato com as pessoas inferiores a nós. É a relação que nós temos com quem está subordinado. Os empregados, ele cita aqui no Evangelho os empregados. Se algum de vós tem um empregado que trabalha para você, quando você chega cansado, você vai dizer para ele: olha, trabalhe primeiro, me sirva, para depois você se servir. Aí Jesus pergunta: você agradeceria o seu empregado ou acharia que ele estaria na obrigação de fazê-lo? A relação com os subordinados, a relação que nós temos com quem teoricamente é inferior a nós em alguma condição, meus irmãos, isso é muito revelador. Conhece aquele ditado popular que diz: queres conhecer alguém, dê o poder a ele, né? Porque justamente se infringe na relação com os mais fracos. Não saber lidar significa humilhar, subjugar e principalmente significa se considerar superior e pautar a nobreza de uma pessoa pelo que ela ganha ou pelo valor material. E isso, meus irmãos, é tão impregnado em nossa sociedade, em nosso mundo, que nós estamos falando aqui de mais de 2000 anos atrás. Por isso que, lembram de domingo passado, como foi difícil para as pessoas aceitarem Jesus, porque Jesus parecia um escravo. Se vestia como escravo, falava como escravo, tinha sotaque caipira. Era difícil para as pessoas entenderem que alguém vindo desta condição poderia ser o Salvador, poderia ser o Messias, poderia ser o Senhor dos senhores. Jesus, ele foi muito julgado pela sua aparência, pelo seu proceder. Uma forma clara é que não existiam mestres como Jesus. Na época de Jesus, todos, mas absolutamente todos os mestres, eles tinham escravos, tinham subordinados, eles eram carregados em charretes, os subordinados com eles nos ombros, eles andavam vestidos com roupas suntuosas, aonde eles chegavam, eles eram saudados, e geralmente tinham duas escolas chamadas escolas rabínicas, em que esses mestres, eles eram reconhecidos por causa das escolas onde estudaram. Traduzindo para o dia de hoje, seria quem estudou na USP, quem fez PUC e assim sucessivamente. E Jesus não fez nenhuma dessas. Jesus não estudou na PUC, não fez USP. E de onde é que vinha essa autoridade dele? De onde é que vinham tantos milagres? A gente não pode tratar ele bem porque a gente não viu o currículo dele, diziam. Portanto, Jesus rompe esse preconceito relacional, meus irmãos. Ele destrói esse status de quem é superior e inferior para tratar a todos como irmãos. No lava-pés, quando terminou de lavar os pés dos discípulos, ele disse: olha, vocês me chamam de mestre e eu sou, mas no entanto eu me abaixei e lavei os pés de vocês, façam o mesmo. E até hoje nós estamos tentando. Uns já desistiram de tentar, mas vocês que aqui estão, eu que aqui estou, por acreditar nessa palavra, a gente está tentando. Sim ou não? Ou então não vale a pena o Evangelho, né, meus irmãos? Ou a gente continua acreditando em Jesus, acreditando no conselho, na palavra dele. Olha só a primeira leitura da missa de hoje, a profecia de Abacuque. O profeta está fazendo uma oração de desespero. Senhor, até quando eu irei à violência? Até quando o Senhor está vendo a violência? Eu estou gritando por socorro. O Senhor está vendo a iniquidade, está vendo a maldade, ela só está crescendo. Olha, nós estamos falando de uma profecia de séculos antes de Jesus. Séculos. E o profeta já estava ali se lamentando, porque Deus via a maldade e não fazia nada.
Você já reclamou a Deus por isso? Sim ou não? Eu já. Já teve situações na minha vida que eu digo, por que Deus permitiu isso? Não é pecado a gente questionar Deus, viu? É pecado a gente ter falta de fé, duvidar de Deus. Perguntar a Ele, não. Quando a gente é filho, a gente pergunta ao Pai as coisas, não é verdade? Então eu várias vezes eu já perguntei a Ele, por que isso? Por que acontece aquilo? Por que existe tanta injustiça? Por que as pessoas que trabalham, são honestas, elas não têm espaço em nosso país? Por que somos tão desiguais? E a resposta está no finalzinho dessa leitura aqui. Deus explica para o profeta, é assim, olha, eu estou provando sua fé. Eu quero ver se você tem fé e tem perseverança. E Deus conclui dizendo assim, olha Abacuque, quem não é correto, um dia vai morrer. Você acredita nisso, sim ou não? Porque ele está dizendo isso, não sou eu não. Quem não é correto, um dia vai morrer. Mas, e aí vem a palavra que nos conforta, o justo viverá por sua fé. Vamos repetir? O justo viverá por sua fé. É como se ele dissesse, não vale a pena ser mau. Não vale a pena você servir a esses que aparentemente estão se sobressaindo. Não vale a pena se corromper. O justo viverá pela sua fé. Ah, meus irmãos, sem fé a gente não consegue. Sem fé a gente desiste, como São Judas Iscariotes, melhor dizendo, desistiu. Ele estava do lado de Jesus, ele estava do lado do Senhor e ele desistiu. Ele quis o dinheiro fácil e as 30 moedas de prata foram suficientes para com um beijo trair o Senhor. Por isso, o Evangelho cai para nós como uma grande lição de sempre nos relacionarmos com todos com o maior respeito possível. Alguns domingos atrás, eu dizia para vocês que não confundamos amar com gostar. Tem pessoas que você deve amar, mas nem sempre você vai gostar delas. Gostar é outra coisa. Gostar está na esfera da empatia. Tem pessoas que você gosta, sim ou não? Você pode chegar para ela e dizer assim, olha, é fácil gostar de você porque você é agradável, você é inteligente, você é educada, você respeita todo mundo, é fácil gostar de você. Tem outras pessoas que não. Tem pessoas na sua vida que vai ser difícil de você gostar, mas você é obrigado a amá-las. Por que obrigado? Por causa do dever cristão. E amar significa respeitar, tolerar, aceitar o outro como ele é, mesmo que eu não goste, aceitá-lo diferente de mim, aceitar as suas ideias, mesmo diferente das minhas. Isso é amar. E olha, meus irmãos, a maior lição de amor que nos deu foi Jesus, o nosso Senhor. Ele é o nosso paradigma. E nós sabemos que ainda estamos longe disso. Nós ainda estamos longe desse patamar maravilhoso de Jesus. Nós estamos a caminho. Por isso, a última frase de Jesus no Evangelho, isso é para a gente sempre se manter humilde, né? Quando vocês tiverem feito tudo que eu vos pedir, digam, somos servos inúteis. Como é difícil para a gente, às vezes, movido por orgulho, né? Movido por vaidade, a gente não aceita ser chamado de inútil. A gente acha ofensivo, sim ou não? É porque a gente não entende o sentido espiritual da palavra inútil. Não saia por aí dizendo que as pessoas são inúteis, que senão elas vão se ofender com você. Mas Jesus está dizendo que todos nós somos inúteis. Em que sentido? No sentido espiritual da palavra. No sentido que por mais que façamos, a nossa salvação vem da graça dele e não do mérito nosso.
Não é por mais e por mais coisas que eu faça que eu vou garantir a minha salvação. É a minha abertura à graça de Deus. Quem me salva é a misericórdia de Deus. Em outras palavras, não é o currículo das coisas bonitas que a gente faz que vai nos levar para o céu, mas a abertura que nós damos à misericórdia de Deus, para dizer para Ele: eu só sou salvo porque o Senhor é misericordioso comigo, porque eu não sou bom o suficiente para isso. Eu sou um servo inútil. E aqui eu abro um parênteses para dar uma indicação humilde de leitura para vocês. Tem um livro muito bonito do Padre Zezinho aqui de Taubaté, né? Ele tem um livro escrito O Manual do Servo Inútil. É um livro muito gostoso de ler, é um livro muito pequenininho, e toda vez que eu vejo este evangelho, eu me lembro desse livro que o Padre Zezinho escreveu, dizendo quais devem ser as atitudes de todos nós servos inúteis, para romper dentro de nós o nosso orgulho. Às vezes a gente vai para a missa e pronto, já desce, parece que nem pisa no chão. Todo mundo lá fora é pecador, todo mundo está no inferno, só eu que estou no céu. A gente reza um terço, já começa a olhar as pessoas de cima para baixo. Se comungar, então, nem olha para o lado. E é justamente o contrário. Justamente o contrário. Somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Não adianta a briga de quem é mais. É a briga de quem é menos diante de Jesus. E para concluir, meus irmãos, hoje nós vamos ir para as nossas casas, repetindo esse mantra, repetindo esse refrão, esta frase de Jesus: somos servos inúteis. E a nossa inutilidade é que vai ser o canal da nossa salvação. É porque somos inúteis que Deus nos salva. Quando a gente se achar útil, quando a gente se achar melhor, a graça de Deus não encontra espaço para agir dentro de nós. Mas se você se abaixar diante do Senhor, se humilhar diante dEle e dizer assim: olha, Senhor, passei essa tarde hoje ajudando os mais humildes, passei essa noite hoje dando conselhos, mas eu sou um servo inútil. Sem a tua graça eu não vou me salvar. Sem o teu amor eu não consigo. Sem a tua força eu não consigo. E aí você pode concluir inclusive a sua oração de hoje à noite dizendo como salmista: Deus, se o Senhor não construir a minha casa, em vão trabalharei. Em vão trabalharei esta vida. Em vão valerá as missas que eu fui. De nada valerá os terços que eu rezei, de nada valerá a caridade que eu fiz, de nada valerá a fidelidade na minha vida que eu me sacrifiquei para viver, se o Senhor não construir a minha casa, se o Senhor não me salvar. Eu dependo única e exclusivamente do teu amor sobre a minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Queridos, você que acabou de assistir esse vídeo, muito obrigado. Eu te convido a acompanhar este canal pelo YouTube e também no Facebook Padre Aloísio Mota. Juntos vamos evangelizar.